Bom, estou aqui no Rio de Janeiro, no quarto de hotel. Daqui a pouco vou lançar o meu livro, biografia de Walter Moreira Salles. Mas vamos fazer algumas digressões aí sobre esse escândalo do Intercept e essa verdade oculta, a verdade mais sabida da história, que é essa manipulação que agora vem à tona numa outra releitura. Em 2002 eu lancei um livro chamado Jornalismo dos Anos 90, abordando os principais assassinatos de reputação cometidos nos anos 90 por conta desse efeito de massa, de boiada que acometia uma imprensa sequiosa de escândalo. O livro explica um pouco como que se entrou nesse estilo de jornalismo, né? Você tem todo jornalismo, todo país, você tem a imprensa de opinião, que é aquela que discute o poder federal, as grandes questões. Você tem o jornalismo regional, você tem uma imprensa especializada e você tem os tabloides, aquela imprensa mais sensacionalista. Aqui, por conta da campanha do impeachment, vindo logo depois, aí ou no rastro do Watergate, os grandes jornais tiveram picos de venda e uma força inigualável. A partir dali, você passou a mostrar a força da imprensa, que não se manifestava, obviamente, no regime militar. E não apenas no Brasil, né? Você teve Venezuela, outros países, aí que a imprensa emerge sem você não ter mais o golpe militar, mas você passa a ter o golpe midiático, jurídico, parlamentar, independentemente da linha política do governante. André Pérez e Collor aqui no Brasil, Pérez na Venezuela, demonstração de musculatura da imprensa. E um dos episódios que mais me chocou e mais chamou a atenção foi o episódio de uma bodega. Não sei se vocês se recordam, os mais antigos devem recordar, um casal que foi morto, uma dentista e dois universitários mortos num bar ali na Avenida Ibirapuera. Mas foi a Bandeirantes, começa com uma campanha, ponha lençol na sua janela para exigir punição. Esse tema da punição sempre foi um tema que chamava leitura e audiência. A Veja começou essa fase horrorosa dela, que agora ela tenta mudar, com aquela campanha do armamento, né, contra o desarmamento. E começou aquela pressão extraordinária lá, e o delegado que cuidava do caso, pressionado e também querendo celebrizar, prendeu 4 ou 5 meninos de uma favela lá na região. Esses meninos ficaram um mês presos. Depois de um mês, o procurador analisou o caso e ordenou a soltura dos meninos por falta de provas. A imprensa caiu matando em cima dele. E eu escrevi um artigo na época lá saudando esse procurador, mostrando que a coragem de ir contra esse efeito manada, esse espírito de linchamento. Depois se constatou que os 5 meninos passaram um mês sendo torturados na delegacia. E qual que é a parte que mais chamou a atenção? Havia cobertura intensiva da imprensa, os setoristas cobrindo lá, e nenhum revelou essas torturas que foram impostas aí nos meninos. Ali, quando você... Caso de escola base é a mesma coisa, né? Caso de escola base, um delegado pega um grande tema na mão, não quer perder o tema, os setoristas cercam o delegado, passam a ter espaço na primeira página, agora na home, por conta da cobertura, ganham prestígio profissional, então blindam qualquer informação que possa ir contra a versão original. Isso ocorreu na Lava Jato. A coisa mais chocante para mim como jornalista de todo esse episódio dantesco aí foi a foto dos 5 setoristas comemorando a vitória. O que era a vitória? A prisão de Lula. A gente está falando aí de parcialidade de juiz, e os setoristas comemorando a prisão de Lula. E na foto ainda eles falam, estão faltando aqui outros grandes colegas. É uma mancha na vida da imprensa brasileira, de uma imprensa que de 2005 para cá perdeu o rumo efetivamente. Agora tenta recuperar o rumo aí com essa postura legitimadora de ir contra a barbárie aí do Bolsonaro, mas em algum momento vai ter que fazer a sua autocrítica. Não é só o PT que tem que fazer a autocrítica, né? E nesse caso da Intercept, nós temos aí um conjunto... Bom, um dos temas é justamente essa ligação da Lava Jato com os jornalistas, né? Aí você vai ter material abundante aí, pegando todos os capítulos escabrosos dessa operação
e vendo a mão do jornalista, como que se alimentava. Nós tivemos já aquela assessora de imprensa da Lava Jato que disse que a imprensa comprava tudo, que teve jornalistas que fizeram livros, entraram no circuito de palestras, isso, ali é uma esbórnia total. Outros capítulos que certamente vão merecer um tratamento especial aí do Intercept. A condução coercitiva do Lula, que lá foi uma violência, a ideia era criar fato político efetivamente, invadiram a casa do Lula, invadiram o quarto dele, reviraram a cama dele, o ex-presidente da República, um sujeito que, de dimensão internacional, aí, que recebendo um tratamento dessa maneira, levando o sujeito para Congonhas, sem saber se ele ia ser sequestrado para Curitiba. Ali foi um episódio dantesco, aí, que foi um daqueles combustíveis aí para esse clima de paroxismo que desembocou depois em Bolsonaro. Outros capítulos, essa Gabriela Hart, essa juíza também, que protagonizou um dos episódios mais ridículos de toda essa parafernália, né? Uma juíza inexpressiva, sem história, sem dimensão, fica de repente como juíza do Lula e pega o sujeito, independentemente de gostar ou não, de achar ou não. O Lula é um dos personagens da história, o sujeito que o Obama falava, você é o mais popular do mundo. E aquela juíza enquadrando Lula, e aqui no meu galinheiro mando eu. Meu Deus do céu, aquilo. E agora vão aparecer as conversas dela logo depois. Não adianta, quanto mais medíocre a pessoa, mais a ênfase em aparecer, em superar os limites aí, quando tem visibilidade, né? Logo depois apareceu a história da condenação lá do triplex, em que ela mistura casos, faz um copy-paste ali, horroroso. Na época não teve a mesma dimensão, porque não havia ainda entrado no processo de releitura da Lava Jato. Agora ela está ameaçando processar se saírem os diálogos dela. Ela já vai dando todas as dicas lá de que é relevante o que ela falou contra ela, né? Bom, nós tivemos o caso Favreto, que é aquele desembargador que no final de semana deu um habeas corpus para o Lula. De repente o Sérgio Moro, viajando, volta e vai contra ele. E daí você tem uma articulação que envolve o Sérgio Thompson Flores, presidente do TRF4, o Gebran, que é o amigo do Moro, que convalida tudo, o que coordenou os três sobrinhos do Pato Dono lá, aqueles três daquela turma do TRF4 que davam o mesmo voto, falavam a mesma coisa, um em continuidade do outro, né? E em Brasília o Luiz Fux, naquele episódio de permitir ao Lula, logo depois aí de sair para ver o enterro do irmão, né? Esse é um outro episódio dantesco também. Você tem episódios mais recentes que vão merecer, obviamente, acompanhamento, que são as negociações com o Bolsonaro, a divulgação daquele vídeo do Palocci na véspera das eleições e todas as tratativas aí com Paulo Guedes e com o Bolsonaro para virar ministro, né? Você tem muitos episódios paralelos. Não, outro episódio que é uma bomba, vai ser uma bomba efetivamente, são as investigações que foram feitas por membros da Lava Jato da Receita Federal, quebrando o sigilo fiscal do Gilmar, e parece que do Toffoli também, tentando incriminá-lo. Isso é bomba, nitroglicerina pura, sabe? Se isso passou pelas conversas deles lá, você tem uma bomba aí que daí não tem jeito. Até o Barroso, Santo Barroso, o velhinho de Taubaté, tá de um lado só, né? Ele vai, não tem como, né? É um outro caso bombástico também, né? Você tem episódios que ocorreram no meio, aquelas arbitrariedades que foram salpicadas aí, que se perderam nesse lodaçal enorme que marcou a cobertura, né? Foi o caso da prisão dos caseiros lá em Atibaia, né? Pessoas humildes que foram presas, ameaçadas. Isso aí ficou escondido. A imprensa estava mais preocupada com os pedalinhos lá do sítio de Atibaia do que com as arbitrariedades contra os caseiros, né? Um caso que vai ser bem interessante investigar vai ser aquele caso do escritório. Bom, era um escritório especializado em lavagem de dinheiro, um escritório internacional aí, pega ditadores da América Central, pega tudo quanto é barra pesada, passava por esse escritório para abrir contas em paraísos fiscais. E eles deve ser aquela mesma fonte que falou para o Moro que tinha vários imóveis dos filhos do Lula sendo transferidos
Deve ser a mesma fonte que falou para ele, ó, tal escritório tem a conta em que a OAS passou dinheiro para o Lula. Eles vão lá, invadem o escritório com estardalhaço, chamam a imprensa, tudo. Quando abrem os arquivos do escritório, você tinha grandes figuras aliadas deles, inclusive na mídia, aí com contas abertas daquele escritório, e não tinha as tais contas do Lula. O que aconteceu com o material apreendido nesse escritório? Morreu. Você tinha lá, eles identificaram crimes de lavagem de dinheiro lá, identificaram as pessoas, e não aconteceu nada. Se for levar adiante isso aí, você tem um crime óbvio cometido aí por policiais e procuradores, né? Então, é muita coisa, muita coisa. E daí, perto da eleição, o vídeo do Palocci, as negociações do Sérgio Moro com o Bolsonaro, aí você tem um campo amplo, né? Certamente eles vão pegar esses períodos eleitorais aí para analisar como que eram as estratégias de comunicação da Lava Jato também, né? Em suma, o pessoal fala muito em passar o Brasil a limpo. Então tem a chance de passar o Brasil a limpo. Uma parte do Brasil foi passado a limpo, a custo de quebrar toda a engenharia nacional. Agora pode-se passar outra parte a limpo, sem a necessidade de trazer tantos prejuízos ao país. É uma questão só de querer. É uma questão da própria Procuradoria-Geral da República sair desse muro em que está. Dona Raquel, a história do alto dessa montanha, 4 séculos vos contempla. Se quer ter realmente um papel na história, ou se quiser ser reconduzida mais 4 anos, aí para o Supremo não vai mesmo, né? Então vê se não é muito alto o preço da omissão nesse momento.